ponto fraco das principais seleções do canal Storybook. Bora lá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês falaremos sobre as criptonitas das principais seleções do mundo. A criptonita nada mais é do que o ponto fraco do super-homem. E fazendo uma analogia com o futebol, vamos ver qual é o ponto fraco dos super times do futebol mundial. E isso nunca fez tanto sentido. Afinal, as seleções, pelo menos na teoria, são os melhores jogadores de cada país. Em tese, o super time da nação. Lembrando também que esse vídeo já tem duas versões. A primeira parte falando da criptonita dos principais clubes brasileiros e a segunda falando dos principais europeus. Eu vi essa daí dos principais europeus e realmente o vídeo ficou bem interessante. Depois eu vou ver dos brasileiros e vamos ver aí como é que vai ser essa daí das principais seleções e as suas criptonitas, né? Então, assim que acabar esse vídeo, já dá uma passada lá, que eu tenho certeza que você vai curtir. Depois passarei. Vamos começar pelo continente europeu. E por que não começar por onde tudo começou? Lá na Inglaterra. A criptonita da Inglaterra é um título. Mesmo sendo os grandes criadores do futebol, não podemos dizer que a seleção inglesa tem grande aptidão em vencer títulos nesse esporte. O único título conquistado pelo English Team foi a Copa do Mundo de 1966. Que foi garfada, né? Tem esse ponto aí. E até pouco tempo o Harry Kane carregava, né? O cara é inglês e também não tinha visto nenhum título. Agora tem um título que é a Bundesliga. Mas ainda é pouco, né, para um centroavante do tamanho dele. Vamos ver se agora ele desencanta, mas ele tava aí mais ou menos... Ele tava pior que a seleção inglesa, né? E ele, por ser inglês, deve ter puxado esse azar. Na própria Inglaterra. Conquista marcada pela polêmica final contra a Alemanha Ocidental. Quando o jogo estava empatado em 2-2, na prorrogação, o jogador inglês chutou da entrada da pequena área a bola que explodiu no travessão e bateu em cima da linha do gol. O árbitro e o bandeirinha deram o gol, que não aconteceu, e deu a vantagem para a Inglaterra conquistar o seu único título de sua história. Nas antigas era muito mais fácil, né, ter essa questão de roubo. Não que isso não aconteça recente, mas agora com a implementação do VAR e também do chip na bola, fica muito mais difícil, né? Pelo menos essa questão da bola entrar ou não. O absurdo é que a nossa querida CBF, que gasta milhões com presidentes de federações, ela simplesmente, né, não teve a capacidade ainda de implementar o chip na bola aqui no Brasil. O que é um escárnio, né? Porque já tá há mó tempo lá na Europa essa tecnologia e aqui no Brasil nada. Aqui, para gastar com presidentes de federações, a CBF é, né, um leão. Agora, para colocar um chip na bola para evitar erros, como aconteceu recente, né? A dúvida, na verdade, que aconteceu recente no jogo do Sport, aí a CBF é um gatinho, né? Ela não coloca. Os alemães puderam sentir o gostinho da vingança na Copa de 2010, quando em um lance muito semelhante, a bola explodiu no travessão e bateu dentro do gol da... eu lembro desse lance, né? Esse lance gerou bastante polêmica, e acho que um pouco depois disso, que foi colocado o chip na bola, né? Acho que na próxima Copa já tinha, mas acho que, não sei se na próxima Eurocopa já tinha. Eu sei que um pouco depois disso, né? Colocaram o chip na bola. Eu não lembrava que era contra a Alemanha. Então, de certa forma, foi uma revanche. Não foi da melhor forma, né? Porque não foi numa final, mas... Seleção alemã. O juizão errou e não deu o gol, favorecendo dessa vez a Alemanha, que venceu por 4-1 e eliminou os ingleses da competição. Mas o ponto é que depois desse polêmico título de 66, a Inglaterra passou mais de meio século sem sequer chegar a uma final, até que na Eurocopa de 2020, que aconteceu em 2021, a seleção inglesa alcançou a final e tinha a chance de quebrar esse jejum, bastava derrotar a Itália. E como vocês sabem, a Inglaterra perdeu, mantendo a sua alergia a títulos. Caraca, realmente, mano, a Inglaterra tinha tudo pra ser, né, um país gigantesco em questão de expressão de seleção, mas, cara, eles criaram futebol, tem a principal liga do mundo, né? Tudo bem que não é só composta por jogadores ingleses, né? Na verdade, a maioria são jogadores estrangeiros, mas também tem ingleses, e a Inglaterra realmente passou por gerações ruins, mas essa atual acho que é uma das melhores, né? Pelo menos desse século. E mesmo assim é complicado, né? A Inglaterra, o pessoal até cogita, na última Copa cogitaram a Inglaterra como uma das favoritas, mas
Vamos agora falar da Holanda, que tem como criptonita a final da Copa do Mundo. A Holanda é, ao longo de sua história, uma seleção de fases. Quando ela tá em uma geração boa, ninguém segura. Quer dizer, ninguém segura até chegar à final da Copa. Na edição de 1974, encantou o mundo com o carrossel holandês. Chegou até a final, quando foi derrotado pelos donos da casa, a Alemanha Ocidental. Em 78, novamente alcançou as finais com um futebol bonito que encantou o mundo, mas perdeu para a Argentina, anfitriã da competição. Um tempo depois, na Copa de 2010, chegou novamente a uma... As vuvuzelas, caraca, esse barulho incomodava muito, mano. É uma marca, né, dessa Copa, e eu acho que, eu vejo até muitas pessoas comentando, né, que essa Copa, pra muitos, foi a última que teve aquele gostinho de Copa. Talvez a de 14 ainda teve, né, mas depois, sei lá, perdeu um pouco. Não sei também se é porque as pessoas vão ficando, né, com mais idade, e aí isso daí tem que ser perguntado também pra outras gerações, né. Talvez isso marcou porque a gente ainda tava ali na infância e adolescência, mas tem muitos que a última Copa foi a de 10 ou a de 14, tá ligado? Que o resto já não teve aquele gostinho. Eu acho que no geral mudou, né? Pelo menos aqui no Brasil falando, já não tem tanto aquela questão de pintar rua. Ainda tem, mas é bem menos. As bandeirinhas, né? Mudou bastante coisa. Não tem mais aquela ligação tão grande do povo com a seleção, de parar, todo mundo parar pra ver um jogo. As pessoas param, obviamente, né? Mas não é que nem antigamente, não é só saudosismo. Teve realmente um distanciamento do povo com a seleção, tá ligado? E isso reflete também na Copa do Mundo, e acho que também nessa energia de Copa do Mundo. Antigamente parecia ser algo muito diferente, e hoje em dia parece que não tem esse aspecto. A final, dessa vez contra a Espanha. Aqui o Cacilhas salva, moleque, nossa. Aquilo dali deve doer demais aí pros holandeses. A Holanda teve chances, mas mesmo cara a cara com o goleiro, o gol tão grande parece que vai diminuindo. E no final das contas, a Holanda perdeu mais uma final de Copa do Mundo. A zica é tão grande em final de Copa que a Holanda enfrentou a mesma Espanha na fase de grupos da Copa de 2014 e goleou por 5-1. Óbvio que tinham se passado 4 anos e tal, mas eu tenho certeza que se fosse final, a Holanda perdia. Ela é a seleção que mais perdeu finais de Copa sem ter um título. E 3. Caraca. É só em Copa do Mundo que isso acontece, porque na Euro, a única final que a Holanda chegou, ela venceu, em 88, batendo a União Soviética. Tem que respeitar a Holanda. Vamos falar agora da Espanha. Sua criptonita é qualquer Copa do Mundo fora da África. A Fúria é uma das seleções mais fortes do continente europeu, tanto que é ao lado da Alemanha, uma das maiores vencedoras da Euro. Mas em Copa do Mundo, nunca teve tanta expressão. Já jogou 15 vezes o torneio, está rumo à sua 16ª participação. E em 1/3 dessas, ela foi eliminada na primeira fase. Nunca sequer tinha chegado entre as 3 primeiras colocações, até que em 2010, finalmente uma boa campanha. A Copa foi disputada na África do Sul, sendo a primeira e única no continente africano, e a primeira e única que a Espanha foi bem. Mesmo começando com uma derrota frente à Suíça, ela se recuperou e conseguiu passar em primeiro lugar do grupo. Depois, no melhor estilo 1-0 goleada, passou por Portugal, Paraguai, Alemanha e bateu a Holanda na final. É muito louco, né, que por mais que essa Espanha encantou e marcou bastante essa Copa, aqui no mata-mata foi tudo 1-0, que nem ele falou que é goleada. E é muito louco, né, porque passa uma visão que essa Espanha encantou na Copa e não foi totalmente isso, tá ligado? Ela tinha um estilo de jogo bonito, mas também não era uma Espanha de goleadas, né? Muito louco. Tudo por 1-0, se sagrando campeã da Copa do Mundo pela primeira e única vez até agora. Esse vídeo foi antes da Copa de 22. Continua por enquanto apenas com uma copinha. E agora no Catar se a Espanha quebra essa sina. Spoiler? Quer o spoiler do futuro? Venho do futuro pra falar que não. A Espanha não quebrou essa Mas até o momento, é só na África que ela fez uma boa Copa. Chegou a vez da Alemanha. Sua criptonita foi a maior vergonha de sua história. Ou seja, a Copa do Mundo da Rússia de 2018. A seleção da Alemanha chegava como atual campeã do mundo, top 1 do ranking da FIFA e campeã da Copa das Confederações. O karma veio depois de meterem 7-1 no Brasil, na casa do Brasil, né? Esses safados alemães.
Aí, na Copa seguinte, foram eliminados aí na fase de Caiu um grupos. grupo aparentemente tranquilo, com México, Coreia do Pô, Sul papo 10, ó, esse grupo aqui, cara. e Suécia. Mas logo na primeira partida já foi surpreendido pelo México. Depois, venceram de virada a Suécia. E é o último jogo, precisando de uma simples vitória para se classificar. E no jogo decisivo, valendo a vida, tinha pela frente a toda poderosa Coreia do Sul, que surpreendeu e derrotou a Alemanha por 2-0, deixando-os na lanterna e os eliminando da Copa do Mundo na fase de grupos, pela primeira vez em sua história. Foi a única vitória da Coreia do Sul, velho. Falando de Portugal, sua criptonita é a seleção da Grécia. Eu poderia falar do retrospecto da seleção portuguesa em Copas do Mundo, mas eu tô batendo muito nessa tecla ao longo do vídeo, então eu decidi dar uma variada. A seleção portuguesa não vence a Grécia desde 1996. Desde lá, foram 6 confrontos, sendo 3 empates e 3 vitórias gregas. E ainda teve a final da Eurocopa, né? Acho que ali em 2004. Em 2004, Portugal sediava a Eurocopa e tinha a chance de vencer o título mais importante da seleção até então em casa. Na fase de grupos, já veio o aviso. Portugal foi derrotado por 2-1 pela Grécia. Mas até aí tudo bem, pois eles venceram as 2 outras partidas e se classificaram. Eu não sabia que Portugal perdeu 2 vezes pra Grécia. Eu sabia que eles tinham perdido a final. Agora eu não sabia que eles tinham caído no mesmo grupo que a Grécia, cara. Nossa. Ficaram com a liderança Realmente do grupo. a Grécia é no uma mata-mata, pedra no sapato. Portugal passou por Inglaterra e Holanda, chegando à final e reencontrando a surpreendente Grécia. E novamente, como na fase de grupos, a Grécia derrotou Portugal, dessa vez por 1-0, e frustrou as ambições do título em casa, sendo essa campanha grega uma das maiores zebras da história da Eurocopa. Só podia ter acontecido em 2004. Inclusive esse vídeo é bem da hora, velho. O ano de 2004 realmente foi um dos anos mais malucos do futebol. Eu imagino como é que deve ter sido isso daí, né? Viver isso daí, porque eu sou de 99, já tinha 5 anos, mas não lembro, né? Então acho que quem ali já era adolescente, adulto, tinha uns 10, 11 anos também ali, né? Começando na pré-adolescência, eu acho que também deu pra ter uma ideia do que foi esse ano de 2004, que foi uma total maluquice. E a gente não chegou até hoje, né? Nesses tempos recentes a ter algo parecido. Eu não cheguei a viver isso sabendo, né? Sabendo o que estava acontecendo, né? Eu vivi esse ano de 2004, eu tinha 5 anos, mas sem muita noção. Chegou a vez da seleção da Itália. Seu ponto fraco tem sido as Copas do Mundo depois de 2006. A Azzurra fez uma excelente Copa de 2006, venceu a França na final e conquistou o tetracampeonato mundial. Até aí perfeito, mas em todas as Copas subsequentes só passou vergonha. Em 2010, na África do Sul, caiu um dos grupos aparentemente mais fáceis, ao lado de Nova Zelândia, Eslováquia e Paraguai. Nossa, papo 10, velho. O da Alemanha era mais ou menos também, mas esse grupo aí, rapaz, é pior ainda. Mas com 2 empates e uma derrota, a Itália teve que segurar a lanterninha do grupo. Pô, e nem conseguiu ganhar, velho. Isso mesmo. E foi lanterna. A lanterna, atrás até da Nova Zelândia. Em 2014, na Copa aqui no Brasil, ela caiu no chamado Grupo da Morte. E no Grupo da Morte, ela morreu. Com uma vitória e 2 derrotas, amargou a 3ª colocação do grupo. A Costa Rica desse ano tava jogando muita bola, né? O Navas tava inspiradíssimo. Acho que tinha o Campbell também, Brian Ruiz. Era um timezinho interessante da Costa Rica, né? E muito louco, velho. A Inglaterra e a Itália ficaram de fora, né? E o Uruguai e a Costa Rica passaram. Acho que a maioria das pessoas imaginaria que a Itália passaria. E aí colocaria a Inglaterra, que não tinha uma geração das melhores, e o Uruguai pra passar. Mas acabou passando Costa Rica em primeiro e Uruguai em segundo. E se você acha que tá ruim 2 eliminações consecutivas na primeira fase, em 2018 aconteceu o pior. Nas eliminatórias pra Copa, acabou na 2ª colocação de seu grupo, tendo que disputar a repescagem para tentar uma vaga. A repescagem era contra a Suécia, que acabou vencendo por 1-0, deixando a Itália de fora da Copa do Mundo depois de 60 anos de participações consecutivas. Caraca, 60 anos. A Itália chegou no fundo do poço, pior que tá não fica, certo? Errado.
para a Copa de 2022, a Itália ficou de novo na segunda colocação de seu grupo nas eliminatórias, tendo que ir para a repescagem, enfrentando dessa vez a Macedônia do Norte. E adivinha? Perdendo por 1-0. E o pior é que a repescagem não tinha nem acabado ainda, tinha outra fase que a Macedônia acabou perdendo para Portugal. Ou seja, a Itália ficou bem fora da Copa do Mundo, não foi por pouco não. Vamos falar agora da atual campeã do mundo, a França. Sua criptonita é o grupo A da Copa do Mundo. Isso mesmo, quando a França cai no grupo A, ela sabe que não vai longe. Em 1930, na primeira Copa do Mundo, ela caiu no grupo A, ao lado de México, Argentina e Chile. E a seleção francesa ficou na terceira colocação do grupo, sendo eliminada. Em 1954, a França caiu novamente no grupo A, junto de México, Brasil e Iugoslávia. Novamente, amargou a terceira colocação. Pô, então em 2026 eu vou torcer pra França cair no grupo A, velho. Não tinha ideia dessa sina aí da França com grupo A, então, por favor. Grupo A pra França. Em 1966, a França estava no grupo A, ao lado de México, de novo, Inglaterra e Uruguai. Dessa vez, a França ficou em último lugar do grupo, caiu na fase de grupos pela terceira vez em sua história. Na Copa de 78, a França caiu no grupo A, e adivinha, foi eliminada. Dessa vez, ficando atrás de Itália, Argentina e à frente apenas da Hungria. Em 2002, a França caiu no grupo A novamente, mas agora eles eram atuais campeões do mundo, da Euro, tinham um timaço. Não é possível que iam ser eliminados na fase de grupos, ainda mais em um grupo fraco, com Uruguai, Dinamarca e Senegal, né? Um grupozinho entre Itália e Alemanha, né, que foram aqueles outros dois grupos, acho que é até um grupozinho embaçado. Mas realmente, a obrigação da França, por toda a história, e ainda mais por ser a atual campeã do mundo, passar, né? Não. A França ficou em último lugar do grupo. Nossa. Aí é complicado. Último lugar. Indo apenas um mísero empate contra o Uruguai. Nossa. E perdendo os jogos para Dinamarca e Senegal. Em 2010, o sorteio colocou a França novamente no grupo A, ao lado de Uruguai, México e África do Sul. E adivinha? Último lugar do grupo. Pô, e essa Copa aí de 2010 não foi aquela que a França se classifica com a assistência de braço do Henry? O Henry toca, acho que é gol, né? Ou ele consegue dominar a bola com o braço e dar uma assistência, alguma coisa assim, né? Eu acho que é pra essa Copa de 10, né? Ou é de 14? Eu acho que é de 10, se eu não tô enganado. A França vê a letra A e já se treme toda. A seleção foi eliminada 6 vezes na fase de grupos ao longo de sua história. Nas 6, ela estava no grupo A. Caraca. Todas as vezes que ela caiu... Por favor, 2026, grupo A pra França, que a França é um timezinho chato. Então já eliminar um desses daí, né? Já eliminar uma seleção tão chata como essa já é bom, então... No grupo A, Grupo A. foi eliminada na fase de grupos. Se ela cair com o México, então, nem cria esperança. Eu também não posso deixar de citar que se a gente tem o nosso 7-1, a França inovou. E tomou Nossa. logo 17-1 para a Dinamarca. Pois é, em 1908, a França tomou esse sacode que é até hoje a maior goleada de sua história. Caraca. Aqui 1908 também é tempo, hein? É tempo. Do Brasil vai demorar pra ser esquecido. Esse daí da França, quase ninguém sabe, né? Vamos viajar até o continente sul-americano, onde temos outras grandes seleções do futebol mundial, como o Uruguai, que tem sua criptonita, a Alemanha. Sim, Eita. é a Alemanha, mas não o confronto direto, e sim a presença da Alemanha. O Uruguai é bicampeão do mundo, venceu as Copas de 1930 e 1950. Mas a curiosidade é que essas foram as únicas 2 Copas que a Alemanha não participou. Em 1930, optou por recusar o convite, devido ao delicado momento em que o país passava após a crise de 29. Já em 1950, a Alemanha foi banida da Copa do Mundo, por consequência da Segunda Guerra Mundial. Essas foram as únicas 2 Copas do Mundo que a Alemanha ficou de fora, e as únicas 2 Copas do Mundo que o Uruguai se sagrou campeão. Com a Alemanha na disputa, mesmo indo mal, o Uruguai alcançou no máximo as semifinais. E eu nem preciso dizer que nas 2 Copas disputadas na Alemanha, o Uruguai foi muito mal. Nossa, caraca, então realmente é a Alemanha.
Então os uruguaios, né, agora tem que torcer para as próximas Copas, para em alguma delas a Alemanha não ir, que aí o Uruguai tem chance. Caraca, loucura, não tinha ideia disso aqui. Vamos falar agora dos nossos hermanos, Eita. a Argentina. Sua criptonita é o segundo lugar. Em todo vídeo desse tema, tem algum time que tem como criptonita o vice, e dessa vez não seria diferente. Se contarmos apenas a seleção principal, a Argentina lidera de maneira isolada o ranking de mais vice-campeonatos, sendo 21 vices no total. Entre eles, 3 em Copa do Mundo, 2 em Copa das Confederações e 14 em Copa América, sendo a maior vice na Copa América, na Copa das Confederações e a vice-maior vice em Copa do Mundo. Eita. Não é à toa que o país fica às margens do Rio da Prata, tá explicado. Essa daí foi boa. Também é preciso citar que as 2 conquistas mundiais que a Argentina tem foram conquistadas de maneira meio duvidosa, podemos dizer assim. Em 78, houve... Agora são 3. Tenho que atualizar, para nossa tristeza, infelicidade. Mas a Argentina agora tem 3 Copas e essa última não tem muito o que contestar, né? E toda aquela polêmica da Copa disputada em meio à ditadura argentina, o suposto suborno ao goleiro peruano que classificou a Argentina, e em 86, quando a Argentina passou pela Inglaterra nas quartas de final com um gol de mão. Pois é. E agora, falando do nosso Brasil, nossa criptonita é ser sede de uma Copa do Mundo. O Brasil foi verdade. sede em 2 oportunidades, em 1950 e em 2014. Os 2 maiores vexames da história da seleção brasileira aconteceram nessas derrotas. Em 1950, a final era nada menos do que um quadrangular entre Brasil, Espanha, Uruguai e Suécia. O Brasil, jogando em casa, enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. O Uruguai, por sua vez, tinha conseguido um empate em 2-2 com a Espanha e uma magra vitória por 3-2 frente à Suécia. Chegavam à última rodada, Brasil e Uruguai com chances de título, mas rolava no Brasil um clima de já ganhou gigantesco. Afinal, só precisava de um empate frente a quase 200 mil pessoas no Maracanã, contra a, entre aspas, fraca seleção uruguaia. Muito louco, né, velho? Pensar que 200 mil pessoas viram uma final no Maracanã. Caraca, tipo, 200 mil pessoas, mano. É muita gente. Hoje a gente vê estádios aí lotados com 50, 60, né? Teve época que já foi 100 e poucos mil, mas agora com todas as restrições é assim, normalmente é 50, 60. E, cara, que imagina, 200 mil pessoas. E aí falaram, né, que quando o Uruguai faz o gol da virada, ficou um silêncio ensurdecedor. Muito louco. Que teve dificuldades contra Espanha e Suécia. Com a bola rolando, o Brasil chegou a abrir o placar. O mais doído é isso, né? O Brasil, mano, ele chega a ficar à frente do placar. E só precisava de um empate, ou seja, mesmo que ele tomasse o empate, que ele toma, mas aí o problema é que depois toma a virada, com o empate o Brasil ainda seria campeão. Mas tomou a virada e acabou perdendo a Copa do Mundo em casa, frente a quase 200 mil pessoas no Maracanã, em um episódio que ficou conhecido como Maracanaço, que era até muito recentemente considerado o maior vexame da história da seleção brasileira. Até que em 2014... Não, eu entendo isso, foi um vexame, né? Eu acho que principalmente pra quem viveu aquela época, pela expectativa que se tinha e pelo esse clima de já ganhou, acabou se tornando um grande vexame. Mas eu não lembro qual Copa foi. Eu sei que teve uma Copa que o Brasil caiu na fase de grupos. Pra mim, sendo sincero, obviamente, né, não tem esse peso de ter vivido nessa época. Acho que pra quem viveu é diferente. Mas também hoje em dia são poucas pessoas que viveram esse momento, né, do Maracanaço. Mas eu acho que cair numa fase de grupos é pior do que acabar não ganhando esse título. Beleza, era no quadrangular, o Brasil amassou as outras duas, tinha tudo pra ganhar esse título, só precisava do empate, saiu na frente, tomar a virada. É triste. Mas eu acho que cair numa fase de grupos é pior. Né? Talvez a dor de você estar muito perto do título, ela é maior. Mas acho que o vexame, eu acho que não classificar para a próxima fase da Copa, cair na fase de grupos, é um vexame maior, né? Mas, obviamente, para quem viveu aquele momento, aí sim, acaba se tornando, né, algo muito marcante. E, óbvio, é algo muito marcante na história. Mas eu ainda acho que, em questão de vexame,
Não classificar para próxima fase da Copa é um vexame maior, e esse da Alemanha é ainda maior, porque tomar um 7-1 em casa, aí sim realmente... O Brasil novamente sediava a Copa do Mundo e chegou até as semifinais de forma invicta. Do outro lado, a seleção alemã, também invicta, aparentava que seria uma partida muito disputada. Historicamente, o Brasil tem uma larga vantagem frente à Alemanha em confrontos diretos, já chegando a derrotá-la em uma final de Copa do Mundo. Fora que o Brasil não perdia uma partida competitiva em casa desde a Copa América de 1975. Caraca, velho. Desde 1975. E aí foi logo tomar um 7-1 na sua primeira derrota em casa desde 75. Que delícia, hein? Nossa, realmente. Isso gerava um certo otimismo ao povo brasileiro que sonhava com o Hexa em casa. Mas quando o árbitro autorizou a bola rolar, o que se viu foi um completo massacre. A Alemanha derrotou o Brasil por 7-1 em um jogo inacreditável, em que a Alemanha marcou 4 gols em um intervalo de 6 minutos, sendo a maior goleada. Eu lembro que eu tava em um churrasco, né, de família. Nessa Copa aí eu vi bastante jogos em churrasco de família. E, nossa, foi um clima horrível, né, nessa hora, assim, porque tava todo mundo ali pra comemorar, pra ver o jogo junto. E ninguém tava entendendo. Acho que isso aconteceu em várias regiões do país, né? Ninguém tava entendendo o que tava acontecendo com a seleção. E eu acho que esse 7-1, ele acaba refletindo um pouco até desse afastamento do povo com a seleção. Eu acho que depois desse 7-1 e dessa Copa em casa, que poderia ter unido mais o povo com a seleção, eu acho que depois dessa Copa, o brasileiro parece que rompeu com a seleção. Muito também porque a seleção jogou várias partidas fora de casa, porque os ingressos, né, são totalmente inacessíveis para quem tem uma renda mais baixa, né? Se o cara não for bem de vida, dificilmente ele vai conseguir ir num jogo do Brasil. Então, o Brasil se desmembrou da população, né? O que é triste. E aí não tem mais essa identificação com o povo. Tem uma E eu semifinal acho de que Copa esse do 7-1 cooperou muito. Eu tenho a minha opinião que se Thiago Silva e Neymar tivessem, seria algo diferente. O Brasil poderia até ganhar, quem sabe. Né? Eu acho que a ausência do Neymar foi muito sentida, porque seria uma preocupação a mais para a Alemanha. Assim como a ausência do Thiago Silva desmontou a nossa zaga, né? O Dante conhecia os alemães, no final não conhecia nada, mas eu acho que foram duas ausências muito sentidas. Eu acredito que com um deles já seria um resultado diferente. Mas com os dois juntos, eu acho que o Brasil teria uma chance de ganhar essa partida, tá ligado? Obviamente é difícil, né? Vai ficar só no si. Mas pelo que o Neymar tava jogando naquela Copa, e pelas partidas que a Alemanha tinha feito, porque a Alemanha também foi passando aos trancos e barrancos, né? Foi campeã, mereceu, mas não foram jogos que a Alemanha dominou totalmente. Esse contra o Brasil foi um jogo fora da curva. E, cara, eu acho que eles tendo a preocupação ali de marcar o Neymar, que tava talvez na sua melhor Copa, né? Muito jovem, muito veloz, tava totalmente solto, seria já uma grande dificuldade. E o Thiago Silva, para incorporar esse sistema defensivo, também ajudaria bastante. Do mundo e a maior goleada sofrida pelo Brasil em toda a sua história. Dói até hoje. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e compartilhar para seus... Bom, é isso daí. Vídeo brabo do Storyable. Sempre vídeos muito bons. Depois eu vou pegar para ver também aqui, reagir com vocês, o ponto fraco dos principais times brasileiros. Deixa aí nos comentários se você discorda de mim, alguma opinião que eu dei aqui, concorda. Pode deixar aí, fica à vontade para comentar. Gosto de ler os comentários de vocês e gosto de, né, ter opiniões iguais ou diferentes, né? É legal ter a opinião de vocês. É isso daí. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!